18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bom, muito bem, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos, hein? No melhor mix do Brasil. Com você até às 7 da noite, hein? Vamos começando mais uma edição do 18 horas desta... Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Até às 7 da noite, Carlos Júnior com você, Karime Leão, Cid Soares, Emi Luciano, Paulo Castro e toda a equipe de jornalismo aqui do 18 horas, aqui em 100,7, aqui na Mix FM. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais importantes aqui no 18 horas. Boa noite, Cid. Opa, e aí, tudo Cidão. certo? Tamo junto. Pois é, rapaz, estamos já respirando os ares do Carná. Já, carnaval, já estamos no clima total do carnaval. Paulo Castro, tudo bem, Paulo Castro? Boa noite pra você. Já tá no clima, Paulo? Você vai de baiana nesse carnaval? Olha, pego. Olha, Vou de passista, Carlão, vou de passista. Boa noite, Mas tem a Paulette de Ançã. Boa noite, Cid, Emi, Luciano e ouvintes da Mix. Boa noite, olha só, a galera que tá acompanhando 18 horas aí pelo Super App Mano, continua concorrendo aqueles ingressos maravilhosos pra ralar o Tchan, lá na festa Bem-vinda a Salvador, com o grupo El Tchan, será no dia 25 de janeiro no pódio da Arena da Amazônia, e ingressos pro Mirage Park. Agora tem uma notícia muito boa, Karime. Sério? A gente tá O jacaré vem. Isso mesmo. A gente já tá no clima de carnaval, né? Total. E assim como eu, que fui pro show da Sandy Júnior, né? A turnê Nossa História que passou aqui por Manaus, tem muita gente que já tá com saudade. Sim. Pois saiba que a dupla vai ser homenageada no Carnaval de São Paulo. E Olha os aí, principais rapaz. hits deles vão animar o bloco Sambi e Júnior. Adorei Olha esse o nome, Sambi e Júnior. Sambi, mesmo. né? De sambar, Gente, né? vai ser Isso muito... mesmo. Mas isso vai ser onde? Vai acontecer nas ruas do centro da cidade no dia 22 de fevereiro. E olha só, ontem eu vi uma notícia que ofereceram uns 28 milhões pra eles voltarem a fazer os shows da turnê Nossa História. Eles falaram, não quero não. Não, muito obrigada. não dá. Eu acho que entrou no... A gente falou aqui que entrou aí no Sambi, ranking dos shows mais... Nossa, foi a segunda turnê mais lucrativa. Exato, do mundo, né? Tô imaginando Do o passado. bloco. Vamos pular, com certeza vai Vamos tocar, pular, né? vamos pular. Aquela Só também é... Eles vão trocar a letra, eu acho. Vamos fazer não sei o quê, vamos fazer várias coisas. Chiquinha. Deve O que Tem será que a tudo, Maria tudo, Chiquinha tudo. vai fazer, hein? no mato, hein? Não sei, não vou nem Bom, falar. mas isso Porque você acontece... foi Isso Maria Chiquinha. Ninguém deixa a Karime falar. Vai. Vai, Karime. E tem tururu no meu coração também. Ainda bem que você especificou. Bora lá, pessoal, bora lá. Sei Karime, lá, manda né? bala, Karime. Bom, pois é, isso aí acontece em São Paulo, ok? Aqui em Manaus a gente também tem bloco, gente. Tem, Vamos lá. temos. As ruas da cidade já estão animadas aí com o turo, sei lá o quê, do carnaval. E nós estamos nessa aí, né, Karime? Lógico, nós a Mix também tá nessa. Dia 23 de fevereiro é o dia da Mix, desfilar Estamos só alegria lá. aqui em Manaus, tá? No dia 25 tem aí tradicional a banda do Galo. Né? Pois é, Então tamo junto. além da banda da Mix, eu vou estar também na banda. É, ó. Eu te avisei, Léo. avisei. Paulo Essa Castro é vai estar imperdível. junto. Imperdível. A banda. Estaremos lá. Quando? Bom, é uma clara sátira ao atual centenário, né? Melhor, cenário. De onde que eu tirei centenário disso? Da política amazonense. O cenário é esse e estaremos lá sabadão agora, dia 18, na Casa Noturna Curupira, Mãe do Mato, centro de Manaus. Partiu? Mas, Cid, Eu adoro Curupira, Mãe do Mato. Eu te avisei, Leso. Eu te avisei, Léo, depois te falo. É tipo assim, tu vai estar lá e tu vai encontrar alguém aí, vai falar, eu te avisei, Leso. Então, olha só, tem a banda da Mix, dia 23, e tem o Te Avisei Leso no dia 18, que é sabadão, é isso? E tem a do Galo também. Então, isso é só o começo, né? O esquenta, né? E vai pro Mano concorrer vamos ingresso, pois eu te avisei, Leso. Senão tu não vai ganhar. Te avisei. Mas tem que participar, Tem que galera. Não é participar. só eu quero ingresso, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí fica muito fácil, né? Tudo bem. Não. 6 horas e 4 minutos em Manaus, vamos juntos, hein? Começa agora o programa 18 horas desta. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Vamos juntos com você até às 7, hein? Você está ouvindo 18 horas. Muito
Muito bem, olha só, a Justiça do Amazonas acatou a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Amazonas, MP Amazonas, e determinou que o Estado do Amazonas e a Secretaria de Educação, que é a SEDUC, mantenha a escola estadual Tiradentes nos mesmos moldes dos anos anteriores, com os alunos que estudaram na instituição no ano de 2019, garantindo vagas a eles para o ano letivo de 2020, que começa no mês de fevereiro. Exatamente. A decisão assinada pela juíza titular da Vara da Infância e Juventude, Rebeca Mendonça de Lima, nesta quarta-feira, tem caráter urgente e terá multa diária de R$5.000 caso não seja cumprida. A ação tenta impedir que a Tiradentes seja transformada em uma escola de ensino militar, medida pela qual todos os alunos atuais seriam remanejados para outras escolas da rede pública e que gerou revolta da comunidade entre pais de alunos e professores. Muito bem, né, Cid Soares? É mais uma derrota aí do governo, não é isso, meu querido? Temos um áudio aí, Carlão. Muito bem, são 6h06 em Manaus. Temos um áudio aqui que o áudio é Sonora Promotoria, é isso, meu querido Paulo Castro, da direção. Ok, então, 6h06 em Manaus. Que a comunidade jamais poderia aceitar sem que houvesse uma justificativa totalmente plausível, né? Então, eu ouvi a comunidade, ouvi o conselho escolar e para saber se realmente é necessário, por causa do impacto social que há no fechamento dessas escolas. Muito bem, são 6h06 em Manaus, programa 18 horas com você. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite, levando a informação no seu rádio. 18 horas. Bom, e a crise na saúde pública do estado não acaba e nem fica pouca. A falta de material no centro cirúrgico ameaça a disseminação de micro-organismos multiresistentes às chamadas superbactérias em todo o ambiente hospitalar e colocando em risco a vida de pacientes e funcionários do hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado. Bom, a informação está explícita em um memorando da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do João Lúcio, com data do dia 14 de janeiro, ao qual o 18 horas teve acesso. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. O memorando foi enviado ontem ao Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas. No documento, o médico André Patrício Ferreira de Almeida e a enfermeira Vaniele Regina Capelesso pedem colaboração com as medidas para controle da disseminação de superbactérias no ambiente hospitalar. No memorando, eles deixam claro que já é do conhecimento de todos que não existe material ventilatório suficiente no centro cirúrgico. E a ausência desse material vem ocasionando casos de infecção cruzada devido ao compartilhamento desses materiais entre diversos pacientes. O material ventilatório são circuitos de ventilação, traqueias e filtros de barreira. Tentamos entrevista com o médico André Patrício, mas ele disse que esse pronunciamento deveria ser feito pela direção do Hospital João Lúcio ou pela Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com o autor do memorando, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar não responde pela direção do hospital e que o trabalho da comissão é apenas verificar processos e propor melhorias para reduzir os índices de infecção. O documento deixa claro que a falta de material ventilatório no centro cirúrgico ameaça espalhar as chamadas superbactérias em todo o hospital, colocando em risco a vida de pacientes e funcionários do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O documento também sugere que até que haja compra de material suficiente, os procedimentos de traqueostomia sejam feitos no próprio leito de origem, ou seja, na UTI ou semi-intensiva, a menos que o paciente não tenha condição clínica para isso. O objetivo é reduzir o fluxo de procedimentos do centro cirúrgico. Odineia Araújo para o 18 horas.
Muito bem, a direção do Hospital João Lúcio Machado informa que já vem tomando medidas para aumentar a quantidade de equipamentos ventilatórios no hospital. No início do mês, segundo a direção, foram recuperados e colocados em uso 3 ventiladores mecânicos e um quarto está em manutenção para entrar em uso ainda essa semana. Ainda, segundo a direção do João Lúcio, o memorando da Comissão Interna de Controle de Infecção Hospitalar faz parte do plano de ação interno da unidade que vem sendo implementado para melhorar o sistema de vigilância epidemiológica no hospital e o fluxo de procedimentos da traqueostomia, justamente para reduzir os riscos de contaminação por bactérias resistentes comuns em ambientes hospitalar. Pois é, além do memorando com novos fluxos encaminhado aí aos profissionais, a direção do hospital informa que algumas medidas já estão sendo tomadas, como a compra em curso de novos acessórios dos ventiladores e a implantação de novos procedimentos internos com vistas à segurança dos pacientes. Sobre EPIs, já foi feita a reposição do estoque, né, de material pela SEMA. E a situação realmente da saúde pública é tão crítica que virou assunto nacional. Todos os dias, jornais, telejornais e revistas da chamada grande imprensa abordam os problemas que colocaram a saúde da capital amazonense entre as 3 piores do país, né? Ao lado aí do Rio de Janeiro e Natal. E o problema, Karime, não é exclusivo da rede estadual, não. A rede de saúde de responsabilidade aí também da Prefeitura de Manaus deixa muito a desejar. Vamos conferir aí na reportagem de Odineia Araújo. A dona de casa Renata Lemos passou por uma maratona para conseguir atendimento em uma UBS, Unidade Básica de Saúde de responsabilidade da Prefeitura de Manaus. Moradora do conjunto Colina do Aleixo, no bairro Novo Aleixo, Renata não pôde fazer ficha para atendimento. Tem uma casinha dentro do conjunto, mas a gente, como moradores do conjunto, não pode ser favorecido. Só o pessoal que mora na redondeza, como São José, Novo Aleixo, Parque das Garças, aí sim, aí consegue. Para conseguir atendimento básico na rede municipal de saúde, Renata teve que usar o endereço do sogro no bairro Compensa. Ela explica o porquê. Onde que eu moro, não consegui não. Porque eu não moro no bairro exatamente, eu moro no conjunto. Ele diz que pessoas que moram no conjunto têm condições e não precisa do atendimento de UBS. Aí nem todos têm plano de saúde, eu não tenho. Então eu preciso, então tem que correr atrás onde que tem. A dona de casa vai ser atendida dia 4 de fevereiro na UBS Leonor de Freitas, na Compensa. Já a maratona da também dona de casa Neia Nascimento, nas UBSs, hoje foi para conseguir agulha para aplicar insulina. Diabética, Neia tentou em várias unidades, mas não teve resultado. Em todo canto que a gente vai não tem seringa para diabetes, não tá tendo. Nem até agora, né, eu tô procurando, aí só peguei minha insulina. Eu vou lá na outra para ver se tem seringa. Volto com vocês. E sobre a reportagem na questão da denúncia sobre a cidadã que teve negado o pedido de atendimento na unidade de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde informa que as unidades básicas de saúde e estratégias saúde da família atendem o cidadão, independente do local de residência, conforme regra institucional vigente. A nota diz ainda que a equipe da sede do Distrito de Saúde Leste vai atuar junto à unidade a fim de eliminar qualquer equívoco na organização do processo de trabalho e melhorar o acesso aos serviços de saúde. A chamada saúde básica, que é de responsabilidade do município, é fundamental para desafogar a rede estadual, que cuida mais dos casos de média e alta complexidade. Uma boa cobertura de saúde preventiva evita que pessoas portadoras de doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, fiquem em situação crítica e acabem ocupando leitos nos hospitais. A Prefeitura também tem sua responsabilidade e deve agir para atenuar essa crise na saúde. 18 horas. O governo federal anunciou medidas para reduzir o estoque de pedidos de benefícios em atraso do INSS. Atualmente, mais de 1.300.000 brasileiros aguardam uma resposta. Aí, entre as medidas, o governo pretende contratar de forma voluntária militares da reserva para reforçar os atendimentos nas agências. E nas unidades aqui de Manaus também tem ou melhor, tem gente aguardando por uma resposta do INSS. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Muita gente chega cedo em busca de atendimento. Dona Iracema é uma delas. Há quase um ano, tenta um benefício para a sobrinha, que nasceu com hidrocefalia. A gente deu entrada aqui no dia 10 de maio, né, para esse benefício.
Então ela entregou toda a documentação, mas no período de que nós estamos esperando, aí agora nunca chegou essa cartinha na casa dela, uma cartinha para informar. Dizem que ela não assinou um requerimento, né, para poder adquirir, e atrasou, e voltou toda a documentação. Então agora nós estamos, que era para a gente procurar outra agência mais próxima do INSS. Nós tentamos saber quantos amazonenses esperam por uma resposta do INSS em relação ao pedido de benefício, mas segundo a assessoria da gerência executiva do órgão aqui em Manaus, os dados locais estão sendo contabilizados pelo INSS em Brasília. Em todo o país, 1.300.000 brasileiros estão à espera de uma resposta do INSS. Pedidos simples como licença-saúde ou maternidade continuam no mesmo pacote das análises mais complexas. E para tentar resolver o problema, o governo anunciou medidas para acelerar o acesso a benefícios. Fazem parte das medidas anunciadas a seleção de 7.000 militares da reserva, restrição a sessões de serviços do INSS a outros órgãos, simplificação e redução da burocracia no atendimento aos segurados e uma perícia preferencial nos servidores afastados do Instituto. A expectativa do governo é que todas as medidas estejam implementadas até abril deste ano. Júlia Gomes para o 18 horas. Muito bem, a Câmara Municipal de Manaus parece que esqueceu, de legislar sobre assuntos importantes na cidade. Um deles é a questão aí da abordagem, que os condutores sofrem de muitos flanelinhas nas ruas de Manaus. O repórter Azaf Augusto tem mais detalhes. Está travado na Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei 131 de 2014, que proíbe o serviço de guardadores de veículos, os flanelinhas, em ruas, avenidas e logradouros públicos. O projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal há 6 anos e não tem previsão para votação em plenário. A matéria não evolui na casa desde 2014, porque o ex-vereador Rosenha, que apresentou a proposta, não se reelegeu e nenhum dos 41 vereadores da atual legislatura se interessou pelo assunto para subscrever o projeto e dar encaminhamento a ele. O presidente da CCJ na Câmara, vereador Dante, foi procurado, mas não respondeu aos questionamentos. Enquanto isso, as pessoas dizem como se sentem ao serem abordadas por flanelinhas nas ruas de Manaus. Vamos conferir. Eu me sinto coagida. Tanto que, às vezes, eu até dou dinheiro para não ter nenhuma represária por parte dos flanelinhas. Eu sempre tento ser simpática com eles. Sempre quando eu deixo o carro, eu saio sorrindo. E mesmo às vezes quando eu não tenho nenhuma gorjeta para dar, eu digo que naquele dia eu tô sem. E graças a Deus eu nunca fui maltratada, sempre me tratam muito bem. E assim, eu nunca tive nenhum problema com eles. Eu já me senti coagido e já fui ameaçado de furarem o pneu do meu carro, lá no centro. Já me senti coagido, sim, até porque muitos desses flanelinhas não são cadastrados junto à prefeitura, já que tem até um projeto de lei, e muitos são usuários de drogas, ou querem cometer pequenos furtos. A questão do se sentir coagido é justamente porque se você deixa o teu carro e você sabe que tem alguém cuidando do seu carro, vamos dizer, os flanelinhas, parece que eles assim, se você não der uma gorjeta, se você não der um valor, parece que vão arranhar seu carro. Não com todos, toda regra tem sua exceção. Não estou falando de todos os flanelinhas, mas eu acho que a maioria deles, eles acabam imputando na gente essa coisa, Você sai já com medo. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, agora a gente vai falar de transporte público aqui de Manaus, Claro que não é um assunto novo, mas que sempre é motivo de reclamação por parte dos usuários, Quem nunca, Bom, não bastassem as condições precárias dos coletivos, o tempo de espera nas paradas é cada vez maior, segundo os próprios usuários. Os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes.
No terminal da Praça da Matriz, no centro de Manaus, Natália Rodrigues já estava cansada de aguardar pelo ônibus para ir para casa, que fica no Santo Agostinho, na zona oeste da cidade. Eu tô aqui no ponto de ônibus há mais ou menos 1h10 esperando o ônibus 123 e nem um sinal. Fica complicado, né? Porque normalmente a gente chega atrasado no nosso compromisso, trabalho normalmente a gente tem que sair bem mais cedo do que o horário que normalmente a gente teria que levantar, a gente perde momento de descanso, né? Finais de semana é mais precário ainda, né? Chega no terminal de ônibus é outra espera. E é pior ainda, né? Que é tanta gente à espera que quando chega o primeiro ônibus ninguém consegue entrar, infelizmente. Mas a demora por um ônibus do transporte público de Manaus não é só um problema da Natália. Doris Duarte decidiu até sentar para esperar o coletivo. O tempo de espera é muito grande, né? Em média de 30 a 40 minutos, então é um tempo muito grande de espera dos ônibus. Penso que pela quantidade, né? Por serem poucos os transportes públicos, eles acabam demorando muito, então a nossa espera aqui é muito grande. E eu moro até próximo, no bairro até próximo, porque ali no Parque 10 não chega a ser tão longe, entendeu? Então, pela distância, eu acredito que o tempo que eu levo ainda chega a ser grande ainda. O seu Alcino Monteiro, que é vigilante e tinha acabado de sair do trabalho, queria apenas poder chegar logo em casa. Eu vou ali pro Nova República, eu moro lá na Nova República, os ônibus estão todos quebrados lá, aí não tem condições de ficar quase 1 hora esperando o ônibus lá. O ônibus está numa situação precária. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o tempo médio de espera dos ônibus aqui na capital depende de variáveis, como o trajeto da linha de ônibus, demanda de passageiros, além do tempo de viagem. Mas que os usuários têm à sua disposição o aplicativo Cadê Meu Ônibus, em que os passageiros podem saber em tempo real o horário em que os coletivos irão passar nas paradas de ônibus de Manaus. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Manaus informou por meio de nota que entre as providências a serem implantadas para melhorar a eficiência do transporte coletivo está a construção de um terminal modelo a ser implantado na Avenida Constantino Neri, na entrada do bairro São Jorge. O novo terminal modelo, vai contar com estrutura moderna que inclui portas automáticas, catraca eletrônica e outros benefícios como circuito fechado de TV. O modelo desse terminal deve ser replicado em outros terminais de integração. E, segundo ainda o Instituto da Prefeitura, outra medida é a construção do terminal de integração 6, na zona norte da cidade. Assim, com a reforma das plataformas de ônibus do corredor da Constantino Neri e Max Teixeira, que liga o terminal de integração 1 ao terminal de integração 3. Com a melhoria das estruturas de transporte aliado à renovação da frota com a chegada de novos veículos, os usuários devem ser beneficiados com a redução do tempo de viagem das linhas e também redução de quilometragem indevida. É o que diz a Prefeitura. O transporte coletivo é, sem dúvida, um dos maiores problemas aqui de Manaus. Várias pessoas já ouviram as promessas que já foram feitas aí, metrô de superfície, BRT, monotrilho. E hoje o que nós temos é uma frota velha, sucateada, sem manutenção, com prejuízo para o usuário, que convive diariamente com panes mecânicas, atrasos e um sistema de péssima qualidade. Pois é, e o pessoal aqui do aplicativo Humano tá super concordando. Estão falando mais que existe uma diminuição, uma redução da frota de ônibus, de todas as linhas. Então eles estão falando que tem frotas, e tem linhas que estão operando aí com um número de ônibus de domingo. Já tem pouco, não é isso? Eles diminuíram ainda mais. É isso. Então, aí eles estão questionando aí essa construção desses terminais, tudo bem, tudo maravilhoso, mas e a quantidade de números e de número de ônibus circulando na cidade e a qualidade, Quantidade e qualidade desses coletivos circulando para atender a população. Vai chegar aquele carro modelo drone aqui, mas não chega o BRT. Você quer... Agora 6h23 em Manaus. 18 horas.
Musiquinha. Musiquinha, né? Bora então dar um tempo aqui. As vendas, olha só que bacana, hein? As vendas de discos de vinil atingiram a marca de $1 milhão em vendas na semana de Natal, hein? Lá nos Estados Unidos of America. Os dados são aí da Nielsen, né? Music, que é a Nielsen Music. Sistema de informação que faz levantamento de vendas de música e vídeo em todo os Estados Unidos e também lá no Canadá. Olha, a Fine Line do Harry Styles, do One Direction, ocupa o primeiro lugar no ranking com 16 mil cópias vendidas. Conforme publicou a Rolling Stones, o único formato acessível até o início dos anos 80 foi o vinil. No entanto, todas as 10 semanas com maior vendas registradas pela Nielsen são da década de 2010. Tem um revival, né? As pessoas estão procurando vinil por conta da qualidade mesmo, né? E aumentou também a compra do aparelho que troca o vitrola, né? Que toca o vinil. A vitrola? A vitrola. Tá voltando, eu falava hoje aqui na rádio. A qualidade. Tava conversando sobre isso, eu tô até atrás de umas cápsulas de... Agulha? É uma agulhinha pra... Agulha, MK2. Bom, só em 2019, a Nielsen registrou 5 semanas com recordes de vendas em vinil. Mas vamos agora abrir o playlist da noite. Harry Styles. Adoro. Essa música é sensacional. Playlist 18 horas. FM 100,7, a primeira da playlist de hoje, hein? Do 18 horas, Harry Styles, Adore You, Adoro Você, em 100,7. É Best Music do momento. Best Music, super bacana, uma delícia essa música. Vamos agora, Ciri Soares, Paulo Castro, ouvintes em 100,7, saber como está, né? A previsão para o tempo. Manaus e região, a garota do tempo. Vai lá. Karine Leão. Previsão do tempo. Bom, essa aí vai especial pro meu amigo Pedro, que está visitando aqui Manaus, né? É o seguinte, a previsão, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é a seguinte: chove rápido aqui durante a noite, tá? Possibilidade de chuva de 80%. A mínima pode chegar a 24 graus, bem fresquinho, né? E a máxima não deve passar de 33 graus. 18 horas. Foi implantado há pouco mais de um ano no centro de Manaus o sistema de estacionamento rotativo, que é a Zona Azul, começou a ser aplicado hoje no Vieralves. Olha aí, no bairro aqui no Vieralves. Inicialmente, o sistema opera em caráter educativo e o valor da taxa de R$ 2,45 por hora só será cobrado a partir de 22 de janeiro. O problema é que a aplicação do sistema no bairro não agradou, hein? Muita gente não, com certeza. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes aí sobre esse assunto. As ruas por aqui já estão sinalizadas e os motoristas já estão recebendo panfletos com informações sobre o sistema, que está funcionando de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 6 da tarde e aos sábados até às 5 horas. Essas novas regras vêm causando uma divergência de opiniões para quem mora por aqui. Isso porque os moradores e comerciantes da região, diferentemente do que acontece no centro de Manaus, não receberam nenhum tipo de desconto no valor da taxa cobrada para permanecer nas vagas pelo tempo máximo de 3 horas. Moradores do bairro do Vieralves há mais de 20 anos, seu Josival e dona Luzenir, dizem que agora não sabem como vão fazer para guardar o carro. É difícil, se não houver um acompanhamento muito seguro, não vai adiantar, porque nós temos a mania de parar em lugar errado. 3 vezes houve um problema no nosso prédio, nós estamos com o carro na rua. Se puser a Zona Azul, nós vamos por onde? Conversamos com a presidente da Associação dos Empresários do Vieralves, Adlines Moreno, e segundo ela, as opiniões por aqui se dividem entre os empresários, já que as empresas que não têm estacionamento próprio estão preocupadas, pois seus funcionários e proprietários não têm onde estacionar. Já outros lojistas acreditam que o sistema vem para reordenar as vagas de estacionamento e priorizar o cliente, facilitando para que estacione com tranquilidade e consuma mais aqui no Vieralves. Nós entendemos que o Zona Azul vem para reordenar as vagas de estacionamento, priorizar o cliente, facilitando para que ele estacione com tranquilidade, ache vaga, a exemplo do centro e de outras cidades, e que ele consuma mais no Vieralves. Porque o que estava acontecendo? Os carros ficavam horas e horas e horas parados sem a pessoa consumir no bairro.
e isso não é bom para o comércio local. Nesta primeira etapa de implantação, estão sendo ofertadas 649 vagas. Assim como no centro de Manaus, a Zona Azul funcionará com cobrança de taxa de R$ 2,45, com compra de crédito pelo aplicativo disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store. E também pelo site zamanaus.com.br ou ainda em postos de venda. Cada veículo poderá permanecer estacionado por até, no máximo, 3 horas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, Janeiro Roxo é o mês, de conscientização sobre a hanseníase, doença que em pleno século XXI ainda registra mais de 26 mil casos por ano só no Brasil. Pois é, e o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos, perdendo apenas para a Índia. E aqui no Amazonas, em 2018, foram registrados 411 casos. E para falar sobre o Janeiro Roxo e as formas de prevenção da doença, está em nossos estúdios aqui no 18 horas, a chefe do Núcleo de Controle de Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, Ingrid Simone. Muito boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Mix. Estar aqui. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Bom, então por que ainda temos tantos casos de hanseníase assim em pleno século XXI? Então, ainda tem aquela situação da endemia oculta. Pelo estigma, as pessoas têm medo de procurar os serviços, quando já tem uma ideia do possível diagnóstico. Mas o que a gente tem alertado a população? Que procure os serviços de saúde para que a nossa equipe possa fazer os exames de pele, avaliar e ver se realmente é hanseníase ou descartar e tratar como outras dermatoses, Para justamente a gente detectar em tempo hábil e assim evitar que em pleno século XXI a nossa população chegue aos serviços com grau de incapacidade, já com sequelas, com mutilações que não há mais necessidade disso. O tratamento tem cura, E pode ser feito em qualquer unidade. Então é só por conta de preconceito mesmo e desinformação em alguns casos, Em algumas situações, sim. Em outras, tem a situação do contato. Uma vez que é diagnosticado o paciente, ele tem o receio de comunicar à família o diagnóstico que ele recebeu, aos amigos do convívio, e aí fica calado. E aí, no ambiente que ele vive, por um longo período, respirando o mesmo ambiente, porque ela é por via respiratória a transmissão, Espirro, salivas. Então, uma vez que ele está com o diagnóstico e não iniciou o tratamento, e ele convive em outros meios, ele transmite. Uma vez que ele iniciou o tratamento, ele já quebra 90% da cadeia de transmissibilidade, as pessoas que convivem com ele não vão mais ter a doença. Porém, ainda eles não contam para a maioria, tá? A maioria, nós estamos falando a maioria. Deixa eu furar aqui o bloqueio do negócio. Eu queria te fazer uma pergunta. Os psicólogos, eles entram já nessa recepção desses pacientes, não? Então, existe um momento que eles são chamados, como equipe multidisciplinar, para estar junto, para acolher, para orientar e para tratar o psicológico desse paciente e estimular ele a comunicação na família. Perfeito. Muito bem, Ingrid. Essa média de 400 e poucos casos aí de 2018 se repetiu em 2019? A senhora tem uma estatística mais atual? Então, esse dado eu não posso te mensurar porque ele é um dado estadual. O que eu vou falar é por Manaus, Manaus, ano passado, teve 118 casos, onde 12 foram em crianças, 2019 fechamos com 126 casos, 8 em crianças. E quando há crianças, a gente tem que estar em alerta, porque existe um adulto na família que está doente e não está em tratamento. Porque, como eu falei, uma vez que inicia o tratamento, quebra a cadeia de transmissão. E não pode abandonar, Tendo esses números aí já à vista, existe alguma ideia de vocês fazerem algum tipo de campanha preventiva? Já estamos fazendo. Assim, a gente tem trabalhado desde o ano passado para cá e os outros anos também, Sendo que reforçamos as nossas ações ano passado, capacitando as equipes para que tenham um olhar mais clínico para ajudar, Uma vez que o paciente não relata, às vezes ele não identifica uma mancha, Porque as manchas são vermelhas, brancas, amarronzadas. Então ele apenas às vezes imagina que seja outra coisa menos hanseníase. Então a gente está treinando a equipe para que ela tenha um olhar melhor para poder já ver o diagnóstico na comunidade. Perfeito. E fazendo uma busca ativa em todas as ações que nós temos dentro da unidade e fora da unidade, nós estamos envolvendo a oferta do exame de pele, que é a forma mais precoce possível de identificar, tratar e não levar sequelas para o futuro.
Aqui, pelo aplicativo Humano, estão falando que realmente é importante procurar, né, os centros de saúde. Mas qual seria o início? Procurar, assim, a pessoa que está escutando a gente aqui, quer saber se tem, de repente, alguma mancha, alguma lesão na pele que pode ser aí uma hanseníase. Então, ela procura um dermatologista? Não, querida. Como é que é? As nossas unidades todas, né, municipais, né, as nossas unidades básicas, policlínicas, estratégias estão de portas abertas para a oferta do serviço do exame de pele. Então, a gente orienta a população, sim, que se dirija a uma unidade de saúde não só para o exame de pele, mas para fazer o check-up geral, porque se a população vai com antecedência ao serviço, evita depois voltar com sequela para o hospital, a internação, usando a média e a alta complexidade, né? E já ocupando leitos desnecessários, porque poderíamos ter evitado isso na atenção básica, né? Bom, no imaginário popular, né, o caboclo, existem várias lendas que comer bicho de casco e peixe liso se contrai a hanseníase. Mas, de fato, como é que se dá a transmissão da hanseníase? Então, ela se dá pela via respiratória, por um convívio contínuo e prolongado, né? Que isso não é, então, ter o primeiro contato? Não, assim, no ônibus, no metrô, no cinema, as pessoas não... Nós estamos aqui. Sim, nós aqui. 2 a 7 anos, aproximadamente, é o tempo que você vai ser contaminado, né? A manifestação, é por isso que as pessoas não detectam, porque ela tem um longo período para aparecer sinais e sintomas. Não é assim, você tem que ter um convívio prolongado. Geralmente, a classe social mais, assim, desprovida do financeiro para fazer um cômodo separado por ambiente, isso também favorece, porque dormem no mesmo ambiente respirando. Quem trabalha também em locais fechados, né, onde você está circulando o ar ali e não tem uma ventilação aberta, se a pessoa está doente e não está em tratamento, ela transmite os outros. E o que fazer para evitar? O que fazer? É a forma que a gente está orientando. Vá aos serviços, porque se a pessoa não fala que tem, pelo menos você já fez a prevenção, já foi lá, já avaliou, porque é a única forma, não existe uma vacina hoje ou outro meio que a gente possa evitar, a não ser essa, né? Avaliação anual do exame de pele, que serve para tantas coisas, para trabalho, para usar a piscina, né? Tão bom. Fora o exame de pele, o de sangue não detecta não, né? Não, nesse primeiro momento não. A clínica é soberana. É o exame de pele, é o primeiro momento. Depois tem esse bacilo, que é o bacilo de Hansen, ele tem a atração por pele e nervo, né? Então não é só a mancha, também ela vai acometer nervos. Vai ficar sem sensibilidade. É isso. A pele, ela perde um pouco da sensibilidade, em alguns momentos ela vai cair os pelos, ela vai ter suor, não vai perder, vai diminuir o suor local, né? Então, essas são uma das consequências, né? Que é por isso que a gente tem que estar alerta. Não só é a mancha, também tem a perda da sensibilidade motora, formigamento, febre e outros agravos, estão perguntando exatamente isso. Quais são os sintomas, né? Além das manchas da pele, que aqui a galera não estava sabendo que eram de todas as cores, achavam que eram só as manchas brancas. Não, é brancas, avermelhadas, amarronzadas. Por isso que é assim, a clínica ela é soberana. Não tomem diagnóstico sozinhos, né? Não queiram se autoavaliar e definir o que você tem. Procure o serviço, né? Nesse momento é o médico que vai avaliar, porque cada pessoa ela reage de uma forma diferente aos sinais e sintomas. Sim. E quais são os sintomas? Além, é só a mancha na pele ou você pode ter outros sintomas? Então, ela tem assim, choque, formigamento, fisgadas, né? Ela vai ter os nervos e braços, elas vão ficar comprometidas. Ela vai ter diminuição da sensibilidade, úlceras na perna e pés, vai ter caroços. São algumas alterações, né? Nos olhos vai ter ressecamento, vai ter sangramento nasal. É uma sequência, mas a primeira coisa é a perda da sensibilidade. É como eu vou saber mais ou menos assim. Poxa, pode ser ou não, por quê? Porque quando eu faço os testes de sensibilidade, eu vou ver se é ou não. Quais são os testes? Dentro da unidade de saúde, nós usamos os tubos de ensaio, né, com a temperatura morna, água gelada, e fazemos avaliação com o paciente, dizendo primeiramente o que vai ser feito para ele ter segurança e calma. E aí a gente pede para ele olhar para o lado, e a gente vai tocar numa área que não está com a mancha e na área que está com a mancha. Se aquele local que a gente detectou, que fez o toque da água quente, da água fria, né, e ele não sentir,
Já é um. Depois a gente pega um alfinetinho, que não é para perfurar a pele, é só uma leve pressão para ver se a pessoa sente. Aí ela vai responder para você, né? E depois a gente usa algodão ou gás. Esse é o primeiro passo para a gente avaliar, porque a perda da sensibilidade é o primeiro alerta que a gente vai ter. Ok. Ingrid, antigamente nós tínhamos aí os leprosários, né, em que os hanseníanos eram excluídos da sociedade para evitar a transmissão. Isso não existe mais hoje. Por quê? Graças a Deus, né? Por quê? Porque o tratamento tem cura, tem medicamento gratuito. Depende da forma do diagnóstico, né? Da forma clínica que ele se apresentar. Tem duas formas, né? A Pauci bacilar, que é uma menos agressiva, numa linguagem mais básica, que se faz o tratamento em 6 doses sequenciais. 6 doses sequenciais e são 2 medicamentos que são utilizados. Todo mês o paciente toma uma dose supervisionada dentro da unidade de saúde, que é o que garante a efetividade da continuidade do tratamento, e a alta posterior. E tem 12 doses, que é quando o paciente tem a forma mais agressiva, que é acima de 5 lesões na pele, acometeu mais de um nervo, né? Tanto do tronco quanto das extremidades. Então, nesse caso, ele aumenta a dosagem para 1 ano, né? Para justamente ter a eficácia ao tratamento. Mas no primeiro momento que ele toma a medicação, a primeira dose que ele toma, já elimina a cadeia de transmissão. Ele só não pode abandonar. E Manaus, graças a Deus, hoje podemos dizer, é muito feliz essa informação, que nós tivemos 94% de cura, né? Então isso é um índice muito bom, porque a meta nacional é 90%. Nós estamos acima da média nacional. Porque 2 situações, elas não classificam que foram óbitos por outras coisas, não pela hanseníase, né? Por outros agravos. Então, assim, a gente está muito bem. Mas nessa força-tarefa, eu agradeço aqui a oportunidade também de falar para a nossa equipe que está à frente, que é uma equipe que está monitorando. Manaus ganhou um prêmio, tá? Um prêmio de monitoramento do sistema Hansen, que foi para a Expoep. Esse monitoramento foi o que fez a qualificação, porque nós temos enfermeiros fazendo a triagem dentro do sistema, avaliando quem está atrasado, como é que está a situação, se o diagnóstico está coerente, se a medicação foi entregue, e a gente liga. E a Secretaria Municipal de Saúde ainda faz a logística se for necessário. Se o paciente tiver alguma dificuldade de retornar ao atendimento, nós fazemos esse serviço para justamente qualificar. Muito bem. Ingrid, a senhora falou agora do tratamento, né? Que o tratamento está bem mais eficiente. Eles impedem hoje a mutilação, porque além dessa questão dos leprosários, né? Tinham também a mutila, né? Era imediatamente diagnosticado a mutilação. Esse antibiótico, que é a rifampicina, né? Que mata aí, né? 90% dos bacilos. É isso mesmo? Ele impede já no momento esta imputação? Como eu estava falando anteriormente, para um tratamento da Pauci, são dois medicamentos, né? A dapsona e a rifampicina. Tem uma associação. E para multi é a rifampicina, a dapsona e a clofazamina, que são a tríade. Tem que tomar os kits completos para que ele tenha eficácia e justamente ele consiga ter resistência ao bacilo, né? E evita a mutilação dos membros. Com certeza. É como assim, o diagnóstico precoce acaba com essa nova, com a era antiga, que as pessoas eram desprezadas, jogadas em asilos, abandonadas pela sociedade, porque tinham medo já lá da antiguidade, né? Que eram contagiosos até no toque. Fazer um carinho, pegar na mão, não dá, a pessoa não contrai hanseníase, tá? Por quê? Porque é por via respiratória por tempo prolongado. Então, gente, vamos acolher. Quem está aproveitando a oportunidade, nós estamos fazendo uma busca dos nossos contatos, porque assim, uma vez que a pessoa foi diagnosticada, ela tem famílias convivendo com ela, todos precisam ser examinados uma vez por ano durante 5 anos, para que possa cortar de todas as formas de a gente suspeitar que ele possa ter a hanseníase. Examinou todo mundo? Tranquilo. Então a gente está chamando a população em geral, principalmente dos pacientes que residem na colônia e arredores, né? Que os seus contatos que ainda não foram avaliados, que se dirijam dia 25 lá para a ação da colônia Antônio Aleixo, que nós estaremos fazendo uma grande ação à Prefeitura de Manaus, com o apoio do Morran, com o apoio da Fundação Alfredo da Mata, com dermatologista e clínico para atender a população em geral que mora naquela área e os seus contatos. Porque se a gente conseguir fazer com
que os contatos estejam todos monitorados, vai cair muitos nossos casos novos. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença. Hoje aqui no 18 horas conversamos com a chefe do Núcleo de Controle da Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, Ingrid Simone. Ingrid, quais são as ações, a ação mais importante desse mês para alertar a população sobre a hanseníase? E onde se encontra o serviço também? Exatamente. Onde as pessoas podem buscar? Isso. Então, a hanseníase é de janeiro a janeiro, né? Esse mês agora a gente está dando um up, mas a missão é vamos em busca, vamos eliminar. Esse é o nosso sonho ainda, né? Chegar à eliminação. Então, para isso, todas as unidades de Manaus estão de portas abertas atendendo a população para fazer o exame de pele. Se dirija à unidade, peça, olha, eu vim aqui fazer meu exame de pele, conforme for orientado na televisão, no jornal, eu preciso ser avaliado. E aí a pessoa faz. Aproveitando, nós temos também a intensificação nas escolas, porque lembra, uma criança que está diagnosticada significa que tem familiar na casa que não está em tratamento. Então a gente está indo nas escolas, a gente bateu um recorde muito bom. Em 4 meses de ação, o projeto iniciou no meio do ano, nós conseguimos 37 mil alunos examinados em nenhum caso. Maravilha, tá? Muito bem. bom, muito bom. Obrigado. Muito obrigada novamente pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Conversamos com a chefe de controle da hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, Ingrid Simone. Uma ótima noite. Boa noite a todos e vamos às unidades. Beleza. 6 horas e 47 minutos em Manaus. 18 horas. Muito bem, olha só, e Cardi B deixou claro a intenção de um dia se tornar uma figura política, né? Isso mesmo, hein? Uma figura política. A rapper divulgou algumas mensagens no Twitter no domingo, falando sobre a vontade de trabalhar para o governo dos Estados Unidos. Olha, teve um post dela que eu cheguei até a ler. Ela disse o seguinte, ó: vou ter que explicar muita coisa, então vou fazer um vídeo, uma live, né, falando sobre isso. Eu sinto que se eu voltar a estudar e tiver foco, posso fazer parte do Congresso. Não fácil não. Tá certo, ela tá com tudo, tá prosa, né? E agora vamos lá, vamos ouvir a parceria Cardi B, Bruno Mars, Please Me. Playlist 18 horas. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Mais uma que você conferiu aqui na playlist 18 horas. Cardi B, Bruno Mars, Please Me em 100,7. 18 horas. Tudo bem, vamos saber agora como está o trânsito na nossa capital, como está o trânsito em Manaus, hein? Repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Como a gente conferindo o trânsito nesse momento, na Avenida Floriano Peixoto, lá na área central, o trânsito tem fluxo com pouca intensidade no cruzamento com a Avenida 7 de Setembro, mas a via segue bem nesse mesmo ponto. E na Avenida Getúlio Vargas, no sentido bairro, o trânsito no momento também segue tranquilamente na área central. Volto com vocês. 18 horas. Bom, muito bem, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mário de Mello, admitiu a representação do deputado Wilker Barreto contra o superaumento de salários dado pelo governador Wilson Lima, o alto escalão do governo. A ação pede a devolução dos cerca de 5 milhões e 400 mil reais que foram pagos, antes do governador revogar os aumentos que chegaram até 225%. O presidente do TCE considerou preenchidos os requisitos de admissibilidade e encaminhou a representação ao relator, que vai decidir sobre o encaminhamento. A representação pede que o TCE determine a devolução aos cofres públicos dos valores pagos aos funcionários pelo governador Wilson Lima. Bom, o presidente Jair Bolsonaro prometeu nesta quarta-feira que vai editar novo decreto restabelecendo o incentivo fiscal do Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, para as empresas do polo de concentrados de refrigerantes aqui da Zona Franca de Manaus. Bom, isso mesmo. Bolsonaro disse que houve um lapso e por isso o incentivo não foi renovado, mas que agora vai corrigir editando um novo decreto por reconhecer a importância da Zona Franca de Manaus. A expectativa do superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, é de que a alíquota fique em 8%, o que garantiria a permanência das indústrias de concentrados aqui no polo industrial de Manaus. Essa é uma questão polêmica e o incentivo para este setor já é questionado pelo governo federal desde a época em que Fernando Henrique era presidente. O fato é que o setor de concentrados tem faturamento bilionário e gera poucos empregos, mas é importante para a economia do estado e, claro, aqui da Zona Franca de Manaus. Parabéns ao presidente por reconhecer a importância da Zona Franca de Manaus. 18 horas. E a
a gestão do governador Wilson Lima pagou R$29.886.000 só em diárias de viagens aos servidores do estado em 2019. Isso representa R$2.343.000 a mais que a gestão do seu antecessor nesse item, de acordo com informações do portal da Transparência do Estado. O CETAM foi o órgão que mais pagou diárias, um total de R$5.559.000, seguido pela Universidade do Estado do Amazonas com R$2.771.000. O repórter Azaf Augusto tem outras informações. Deputados dizem que o governo deve explicar por que pagou em 2019 R$2,3 milhões a mais que em 2018 em viagens e diárias. O governador Wilson Lima recebeu mais de R$243,9 mil em diárias em 2019, ou seja, 5 vezes mais que o ex-governador Amazonino Mendes, que recebeu R$48,5 mil em 2018. A Secretaria de Estado da Casa Civil, que paga as diárias dos governadores e suas comitivas, gastou R$612,8 mil em 2019, contra R$166,5 mil em 2018. De acordo com o portal da Transparência, o Wilson Lima fez 34 viagens contra 5 do antecessor. O deputado Serafim Correia disse que o valor pago pelo governo é muito alto e precisa ser explicado. Isso é algo que o governo deve explicar para a sociedade. Um gasto de R$2.300.000 em diárias a mais que no ano de 2018 convenhamos, um valor muito alto. Eu fico no aguardo de uma explicação do governo. Já o deputado Dermilson Chagas afirmou que o governador precisa agir como um gestor responsável. O que nós gostaríamos de ver no Wilson é aquilo que a gente acha num bom gestor público: sensatez, equilíbrio, responsabilidade, compromisso com o dinheiro público, zelo com a coisa pública. E nós estamos vendo ainda um governo deslumbrado, vendo que é fácil ganhar dinheiro através de diárias e passagens. Em maio do ano passado, Wilson Lima anunciou medidas de economia e disse que os gastos com diárias e passagens pagos a servidores deveriam ser reduzidos em pelo menos 30% em relação ao que foi desembolsado em 2018, o que não aconteceu. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, só para constar aí, né? De acordo com o portal da Transparência, Wilson Lima fez 34 viagens contra 5 do antecessor. O Wilson recebeu R$45.426 em diárias pela viagem que fez a Roma, na Itália, de 21 a 30 do mês passado, para participar da primeira cúpula de governadores da Pan-Amazônia e também da missa de encerramento da Assembleia Especial do Sínodo para a Pan-Amazônia. No total foram aproximadamente 100 dias, né, em viagens oficiais relatadas como a serviço do governo do estado. O estado gastou no ano passado, pasmem, R$29 milhões em diárias. 2 milhões a mais que seu antecessor em 2018, mesmo o governador prometendo gastar 30% menos. Como vemos aí, né, tivemos a farra das viagens e diárias. E o que é pior, tendo o governador como campeão em diárias e viagens. Isso é um tapa na cara da sociedade. 18 horas. Muito bem, 6h58, juntos com você até às 7 da noite. Karime Leão já nos finalmente aí finalizando. Exatamente, né? Carlão, já nos finalmente. E, pô, o pessoal do Mano aqui super elogiou, perguntou muita informação a respeito da hanseníase, tá? E a Ingrid Simone, que foi a nossa entrevistada hoje, ela que é a chefe do núcleo de controle da hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, ela deixou um telefone, gente, podem ligar, ó, 988428296. 988428296. Aí um serviço para tirar dúvidas e agendar, enfim, sobre hanseníase. Vamos disponibilizar no site da Mix. Exatamente. Bom, agora faltando um minutinho para as 7 da noite, Luciano, tem coisa nova chegando. Isso mesmo, a partir da próxima segunda-feira, dia 21, vai ter a estreia aí do Quiz da Mix. Vai ser um programa logo depois de 18 horas no aplicativo Mano. Vai começar às 19h30. Vai ser um quiz muito legal, com muitas perguntas, e vocês podem ganhar muitos prêmios, tá? Esse quiz é direcionado só pra galera aqui de Manaus, então reduziu bastante. Então a chance da galera ganhar tá bem alta. Quiz da Mix. Quiz da Mix. Aí é outra vantagem. E nossos convidados? Faz a pergunta.
O que é o M do M Luciano? Olha isso. Maravilhoso. Não posso falar. Mas os nossos convidados. Vamos lá, quem vai pro Mirage Park é a Isis Gabriele Barbosa e o Leandro Alves Souza. Calma, não vou assustar ninguém agora. E quem vai dançar o Tchan, só isso mesmo, é o Maicon Viana. Isso mesmo, amanhã tem mais. Parabéns, muito obrigada pela participação. Valeu. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos hoje que o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mário de Mello, admitiu a representação do deputado Wilker Barreto com pedido de devolução do dinheiro do superaumento dado pelo governador do Amazonas para o seu alto escalão. Destaca-se que, por pressão social, o governador revogou o aumento de até 225%. A representação argumenta que o governador extrapolou a autorização dada pela Assembleia para fazer a reforma administrativa, ou seja, aproveitou a autorização e deu o superaumento, que significou um prejuízo de 5.400.000 aos cofres públicos. A denúncia também lembra que o superfaturamento foi dado no momento em que a maioria dos funcionários está com os salários congelados, que a saúde enfrenta uma crise profunda e que há terceirizados sem receber salários. E diz que a decisão do governador de aumentar salário é completamente contrária ao princípio da moralidade administrativa. Dizemos mais, o superaumento foi dado às escondidas, sem a devida publicidade, como se o governador soubesse antecipadamente das consequências negativas e tentasse tapar o sol com a peneira. Fica a pergunta, se a imprensa independente não tivesse noticiado e a sociedade pressionado, o superaumento teria sido revogado? É preciso que os cidadãos mantenham os olhos bem abertos e a imprensa se mantenha atenta para impedir outras decisões tomadas na calada da noite, sem a devida publicidade, como determina a lei. Isso é lei. E é isso que se espera desse governo. 18 horas. Agora sim, Karine Leão. Em pé. Boa noite, boa noite. Gente, boa noite. Tchau, até amanhã. Um beijo, galera. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho, mix tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.